Muito bem, estamos indo aqui para a nossa aula número 9 e hoje nós veremos o sonho de Agamenon, tá bom? Agamenon teve um sonho ali que nós veremos que foi importante. Continuando o tema, a aula vista semana passada, tá bom? Vamos lá. Nós temos que lembrar e entender que entre Tétis, a ninfa Tétis, filha do deus do rio, e a Virgem Maria, nós temos uma grande semelhança. E pelo amor de Deus, isso aqui não é uma alegoria. Não estou falando que a Virgem Maria para os gregos é Tétis. Não. Pelo amor de Jesus Cristo. Estou dizendo que é uma aplicabilidade. Qual que é a diferença de alegoria e aplicabilidade? Alegoria é que nem na fábula. É um negócio direto, como Nárnia. Aslan é Jesus Cristo em Nárnia. E isso é uma alegoria. Agora, não tem como eu chegar e falar, Frodo é Jesus Cristo, Aragorn é Jesus Cristo. Não dá pra fazer isso, é uma aplicabilidade. Pode ser. Então, aqui, Tétis, ela pode ser uma representação simbólica da Virgem Maria em algumas coisas. Por quê? Porque Zeus e Tétis têm um filho, que é Aquiles. Então, Aquiles é um semideus. Ele não é Deus por completo. Ele é um semideus. Mas ela não pode viver no Olimpo com Aquiles, porque no Olimpo só viviam os deuses. E Aquiles é um semideus, ele não pode ir lá. Ela vai morar na Terra. Qual que é o problema aí? Ela é uma mãe solteira, né? E isso conta muito na honra do filho dela. E ela sabe a dignidade que Aquiles tem. Então, para que o filho dela não seja injustamente ultrajado, o que é que ela faz? Ela pede para Peleu, que é o esposo homem dela, que seja um pai adotivo de Aquiles. Olha que semelhança incrível. A Ilíada ela foi escrita quase 1000 anos antes de Jesus Cristo. E é uma história muito semelhante. Um Deus que se encarna, vive na Terra e precisa de um pai adotivo para não gerar inconsistências, para não gerar xingamentos, né? As palavras estão fugindo hoje. Não gerar situações ruins, tanto para um lado quanto para o outro. Outro aspecto interessante é que quando Aquiles ele manda em Agamenon que devolva a filha do sacerdote. Professor, eu não estou entendendo, eu não li esse pedaço. Então, se não leu, tem que ler. Na guerra, Agamenon pegou a filha de Crises, um sacerdote de Apolo. Crises foi pedir a filha de volta. Ele disse que não ia devolver. Expulsou o velho lá. Crises então foi lá e pediu para que Apolo mandasse uma peste, uma doença nos gregos. Apolo foi e mandou. Os gregos começaram a morrer de doença por causa da teimosia de Agamenon. O Aquiles, ele olha e fala assim, Agamenon, se toca, rapaz. Devolve a filha dele. Tá todo mundo morrendo por isso. E o Agamenon, ele devolve, mas ele fala assim, eu tenho que mostrar que eu só estou devolvendo porque o povo está morrendo. Não é porque eu obedeço ao Aquiles. Então o que é que o Agamenon faz? Ele pega a noiva de Aquiles para ele. E ele pode fazer isso, porque ele é o rei de Aquiles. Aquiles é subordinado dele. E o que é que Aquiles faz? Aquiles poderia muito bem ter matado Agamenon. Ele era um semideus, ele era invencível. Mas ele faz aquilo que um ditado romano diz. Preferível sofrer a injustiça do que cometê-la. Então o que é que Aquiles faz? Ele se retira. Para não agir errado, ele se retira. E quando ele se retira,
ele chora as pitangas, né? Ele chora as pitangas para Tétis, para a mãe dele. E feito isso, o que é que Tétis faz? Ela vai e chora as pitangas para Zeus. Ela consegue, ela alcança o pedido que ela fez para Zeus. E nisso ela volta para contar para Aquiles. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Vejam que entre nós e Deus há uma distância muito grande. Então, para Deus não ficar inacessível de certa forma nós vamos, rezamos para a Virgem Maria, choramos as pitangas para a Virgem Maria, falamos, minha Virgem, minha mãezinha, eu não aguento mais, eu preciso da tua ajuda. Quem fez a consagração pelo método de São Luís entende disso melhor ainda. Minha mãe, eu preciso da tua ajuda. A senhora está mais perto de Deus do que eu. Cansa essa graça dele, pelo amor de seu filho, eu preciso de ajuda. Maria vai, chora as nossas pitangas para Deus, Deus concede, ela pega a graça e traz para nós. É a mesma relação. É a mesma relação. Por quê? Porque os gregos enxergaram uma coisa que nós fazemos até hoje, principalmente nós que ainda somos jovens. Queremos pedir alguma coisa para os nossos pais. Nós sabemos que a decisão final será do pai. Mas se a gente for direto para ele, a chance de dar errado é um pouquinho alta. Então o que é que eu faço? Mãe, eu tava pensando aqui um negócio, assim, 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 assim. Conversa lá com o pai, por favor. Fala pra ele, apresenta. Dá uma ajudinha aqui pra mim. Aí ela vai, fala. No dia seguinte você tá no café da manhã com a xicrinha assim, só esperando, só esperando, só esperando. Então, pai, não sei se a mãe comentou com o senhor e tal. Isso é algo natural. Eu sei que a decisão final é do pai. Mas eu sei que se eu pedir pra minha mãe, ela tá mais próxima dele do que eu. Ela tá mais próxima dele do que eu. E o Aquiles aqui, ele age como o verdadeiro líder e não Agamenon. Porque, como eu falei, ele poderia ter matado Agamenon. Aquiles é um semideus. Bom, conforme nós vamos lendo a Ilíada, nós vamos percebendo, na descrição das batalhas, que a forma com que Aquiles luta é perfeita. E a Ilíada ela tem um pormenor incrível. Como ela é uma tragédia, ou seja, nós falamos que é uma tragédia lá atrás. O que é uma tragédia? Tragédia é quando, digamos, as duas partes envolvidas elas têm a sua porcentagem da verdade, ou seja, ambas as partes estão certas. Então a culpa é difícil de você dar a culpa. Por exemplo, no caso da Ilíada, os troianos eles estão certos. Por quê? Por mais que o príncipe deles tenha errado, eles estão defendendo a cidade deles, o povo deles. Então eles estão certos de fazer aquilo. E os gregos também estão certos. Por quê? Porque eles estão buscando a rainha deles de volta, que foi raptada. Então, qual dos dois está errado aí? Nenhum. Nenhum dos dois está errado em fazer isso. Tem que ser uma tragédia. Um negócio ruim simplesmente aconteceu para todo mundo. E nós vamos lendo, nós falamos assim, nossa, eu quero que Aquiles ganhe. Aí logo depois vem um canto falando de Heitor. Você fala assim, mas eu também quero que Heitor ganhe. Aí você fica, Aquiles ganha, mas aí Heitor perde. Ah, o Heitor, mas aí o Aquiles perde. Eu quero que os dois ganhem, como é que eu vou fazer isso? Não dá para os dois ganhar sem morrer, não? Nós ficamos dessa forma. Quando Zeus ele consente para Tétis, tem duas características importantes aí. Primeiro, a nossa relação com Deus, como eu falei. E segundo, quando Zeus ele consente no pedido de algum dos deuses, ou que não é Deus, enfim, que tem acesso aí, ele acena com a cabeça. E quando ele acena com a cabeça, o Olimpo inteiro treme. O que isso significa? Quando você precisa resolver alguma coisa, o que é que você faz? Você senta, pensa,
pensa. Aí quando você não tá aguentando mais, você fala assim, não, eu pensei, mas não rezei, eu vou rezar. Pega o tercinho, reza o terço, aí parece que vem aquela iluminação. Bum! Aí você fica estarrecido. Como é que eu não pensei nisso antes? É a mesma coisa. Porque quando o Olimpo inteiro está em discussão, os deuses estão tudo fora de controle, lembrando que o Olimpo é a nossa alma, o Olimpo descreve a nossa alma. Quando as nossas paixões, os nossos vícios e as nossas virtudes estão em guerra, está tudo uma bagunça aqui dentro, nós temos duas opções: seguir a razão ou seguir o instinto, né? Seguir o coração. Qual que é o correto? Seguir a razão, ser frio, calculista, ou ser mais maleável, mais sensível? É assim, o nosso coração, ele é muito influenciável, certo? Então, por exemplo, se eu sou um policial lá do BOPE, no Rio de Janeiro, meu coração acaba ficando acostumado à morte. Eu acaba ficando insensível à morte, à violência, enfim. Então, os meus sentimentos são tendenciosos a isso. Estão pendendo para esse lado, da insensibilidade. Agora, se eu moro no condomínio de Alphaville, em São Paulo, a minha tendência do meu coração é o quê? Conforto, prazer momentâneo, tudo do bom e do melhor. Então é óbvio que meu coração é muito mais sensível ao plano material. Aí você fala assim, beleza, mas ambas as situações estão erradas. Se eu pedir, nós temos que decidir esse dogma, eu vou pedir para quem? Para o policial ou para o cara do condomínio? Para nenhum dos dois, porque os dois estão no extremo, não dá. Eu vou pedir para quem? Para o santo, não é? Então às vezes nós falamos assim, nossa, eu preciso pedir um conselho para aquele padre, porque ele é um padre muito santo. Eu preciso fazer essa pergunta aqui, sei lá, para o Padre Paulo, para o Frei Gilson. Preciso fazer essa pergunta para eles, ver se eles me respondem, porque eles estão mais próximos de Deus do que eu. Ou seja, o coração deles, como está mais próximo de Deus, é um coração mais parecido com o de Deus, certo? Então, enquanto o nosso coração não é parecido com o de Deus, traduzindo, enquanto nós ainda não somos santos, o nosso coraçãozinho, a nossa vontade, a nossa sensibilidade, elas estão maculadas, elas estão ali mancas, né? Ora cai, ora não cai. Então, até lá, até chegarmos à santidade, nós precisamos seguir a razão. E ser honestos com isso. Temos que ser honestos, primeiro de tudo. Então, tem uma história de que os mouros, ou seja, os muçulmanos, estavam tentando conquistar, não lembro agora o nome da cidade, uma cidade famosa lá na Turquia, que era uma cidade dos cristãos, nas cruzadas. E eles deram um jeito de raptar o filho do prefeito. E eles levaram o filho do prefeito, tinha 10 anos, 11 anos, até o portão da cidade. E o prefeito lá na muralha, lá em cima, olhando. Aí eles pegaram uma faca, assim, colocaram no pescoço e falaram assim, ou você dá a chave da cidade pra gente agora, ou a gente mata seu filho aqui. Beleza, então vamos analisar. O que é que esse homem deve fazer agora? Ele deve seguir a razão fria e falar mate-o? Ou ele deve seguir a sensibilidade paterna e dizer, não, meu filho, venha cá, lá, 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 lá. Bom, não sabemos se ele é santo. Então nós não sabemos se o coração dele está próximo do coração de Deus. Então ele vai seguir a razão. E a razão diz o quê? Você é responsável pelo seu filho? Sou. Mas você também é responsável por outras pessoas. As pessoas que moram nessa cidade não têm nada a ver com teu filho. Você é pai? Sim, mas você também é líder. E é teu dever diante de Deus cuidar dessas pessoas. Então o que é que esse homem fez? É real a história, tá? É real. Ele pegou a faca que estava no bolso dele, jogou lá embaixo e falou assim, mate-o com a minha faca. A sua faca não é digna do sangue do meu filho. O Moro olhou e falou assim, quebrou a estratégia minha aqui, rapaz. Vou fazer o que agora? Vai embora, vai. Mandou o filho dele embora, deixou ele ir. Então, é estarrecedor. Quando a razão ela impera,
De início, pode parecer um negócio estarrecedor, né? Nossa, tremeu tudo. A gente fica como se tivesse caído uma bomba. Nossa, mandou matar o próprio filho. Mas pensem, se ele deixa as chaves abrirem, quem lhe garante que eles não matariam ele e o filho dele também? Então vamos colocar em matemática pura. Entre morrer o filho e todo mundo e só o filho vai morrer dos dois jeitos. Não é ser frio aqui. Não é ser frio. É apenas fazer o que é certo. Santo Agostinho é o homem que mais pode dizer isso. E vale a pena lembrar, pessoal, qual que é o objetivo dos grandes livros. Esses livros que são eternos, né? São imortais, eles não vão passar mais. O objetivo desses grandes livros é estudar e entender e compreender a alma humana. Por que eu preciso fazer isso? É só eu rezar e comungar, é só oração. Só preciso da fé para chegar no céu. Não preciso do estudo. Vejam, eu sou um biólogo, por exemplo. Eu sou um biólogo. E eu quero atravessar a África, vou fazer um safari. E eu sei que lá na África tem um monte de bicho, né? Tem leão, tem girafa, hipopótamo, rinoceronte, zebra, enfim. Eu vou fazer uma caçada lá na África. O governo me deixou e tal. Ué, eu vou ter que saber o comportamento do bicho, né? Eu tenho que saber que o leão, geralmente, ele não tá perto da água. Então não adianta nada eu ficar com o rifle o dia inteiro do lado do rio. Talvez ele apareça para tomar água, mas ele não mora lá. Então aqui na Terra, se aqui na Terra, para ter sucesso, nós precisamos entender como as coisas funcionam, quem dirá para chegar no céu? Quem dirá para chegar no céu? Exemplo. Um exemplo simples do cotidiano. São Tomás, ele explica o seguinte. Vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês sejam sinceros e respondam a mim. Por que é que um cristão ele não pode estar acima do peso? Pode falar. Não sei, sei lá, para respeitar uma certa harmonia, assim, de, a pessoa ela tem que ser equilibrada, ela tem que comer, assim, pô, Sim, esse é ela o tem que ser além do moderada. além do natural, né? Além do natural, que é o quê? Equilíbrio. Se você come demais, além da conta, você gera vícios e tal. Então, além do nível óbvio da coisa, você vê que aquilo é uma aberração, que aquilo não é natural. Você tem um nível espiritual. Nós somos um composto de corpo e alma, né? Eu pergunto para vocês. Imaginem aí um hipopótamo. Se eu colocar duas asas no hipopótamo, ele vai conseguir voar? Não. O bicho pesa 3, 4, 5 toneladas, não vai voar. Então, no mundo material, não adianta dar asas para a baleia, ela não vai. Não adianta dar asas para o hipopótamo, ele não vai voar. Então, no mundo espiritual, uma alma, entre parênteses, porque a alma não tem corpo, né? A alma não tem matéria. Uma alma gorda, ela não voa, ela não chega até Deus. Então, uma pessoa que está entregue à gula, aos pecados relacionados à alimentação, muitas vezes ela não enxerga aquilo que é óbvio. E isso não apenas com a gula é apenas um exemplo. Todos os pecados relacionados ao corpo, muitas vezes, obnubilam, ou seja, deixam escuro a nossa inteligência. A gente não enxerga aquilo que é óbvio. Vocês já fizeram aquela experiência de tentar estudar alguma coisa em estado grave? Preciso estudar. Todo mundo precisa estudar. Tô lá estudando e tal, não me confessei essa semana ainda. Preciso confessar, né? Meu estado não tá legal, não tô em estado de graça.
E vou. Meu Deus, eu tô há 2 horas com o livro aberto, eu não tô entendendo nada. Aí passa o fim de semana, você se confessa, tem estado de graça de novo, volta. Em 10 minutos você entendeu. Por quê? Porque a minha alma está ordenada. Ela já não está presa a este mundo. Então eu entendi que se eu como muitos, se o meu corpo não está equilibrado, a minha alma também não está. Então, por exemplo, o Antigo Testamento é óbvio, não é o único objetivo. Mas um dos objetivos do Antigo Testamento é mostrar como funciona a alma humana pecadora. Porque se nós pegarmos o Antigo Testamento, o tempo inteirinho, como que funciona o Antigo Testamento? O povo vai, Deus dá uma grande graça, eles ficam felizes no início e daqui a pouco trai Deus. Aí eles recebem um castigo, se arrepende, Deus vai lá, dá outra graça, dá outra casa, dá outra terra. Fica todo mundo feliz, fala que nunca mais vai largar Deus. Passa 2 minutos e largar de novo. Enquanto que no Novo Testamento é o contrário. É raro você encontrar no Novo Testamento alguém que não se converte, que não muda de vida. Não é? Vejam, por exemplo, vocês conhecem a história de Orfeu? Orfeu, na mitologia grega, era o maior músico. Não havia ninguém que tivesse um dom para música melhor que Orfeu. Então, quando ele tocava, todo mundo gostava. Dos animaizinhos até os deuses. E Orfeu era noivo. Orfeu era noivo de Eurídice. E Eurídice, uma vez, no dia do casamento deles, um sátiro. O que é um sátiro? É o Sr. Túminos. Vamos falar, é o Sr. Túminos de Nárnia. Um sátiro correu atrás dela, ela foi fugir do sátiro, tropeçou, caiu no ninho de cobra, a cobra picou ela e ela morreu. E o Orfeu ficou muito desolado com isso. Ficou muito desolado, falou assim, não, eu esperei anos pra casar com ela, esse negócio me acontece justo hoje, justo hoje. Ele toca uma música, muito triste. E essa música deixou assim, o mundo inteiro abalado e tal. E Hades e Perséfone, que são... Hades é deus do submundo e Perséfone é a esposa dele. Eles ficam muito abalados com essa música. Eles olham para Orfeu, e falam assim, Orfeu, ó, é o seguinte, você tocou, a gente ficou realmente muito tocado, porque foi uma tragédia muito grande que aconteceu. Você espera anos pela pessoa, vai casar, ela morre bem no dia e tal. A gente vai dar uma chance para você vir aqui no inferno. O inferno, vale lembrar que inferno e mansão dos mortos é a mesma coisa, tá? Então, não confunda. Ah, mas por que a mulher dele estava lá se era uma boa mulher? Porque é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Nós vamos dar uma chance para você, ninguém entra nem sai aqui. Mas você pode vir, buscar a alma da tua mulher e voltar para casa. Mas tem uma condição. Para a gente ver se você realmente ama essa moça, se você estuda no sentimentalismo, o caminho inteiro de volta, você precisa ir na frente dela. Ela vai estar nas suas costas. E você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás até que os dois estejam no mundo de vocês de novo. É um teste de amor seu, de confiança. E Orfeu, todo feliz, foi, né? Chegou lá, passou pelo inferno todo, pegou, falou para a esposa o presente que eles tinham recebido e voltaram. Voltaram. Chegando no finalzinho, quando o Orfeu já estava no nosso mundo, mas Eurídice não, Eurídice tropeça. E quando ela tropeça, ela grita assustada. E o Orfeu esquece e olha para trás. Quando ele olha para trás, ela já não está mais lá. Então, realmente, é uma tragédia, né? É o Romeu e Julieta dos gregos. Se eu não me engano, o Romeu e Julieta foi inspirado nessa história aqui. Tá? Não é certeza, mas se eu não me engano foi nisso aqui. Agora vejam, o Orfeu, quando ele olhou para trás, ele perdeu a mulher dele. Ele perdeu, de certa forma, a alma dele. Porque a vida dele não ia ter mais sentido. Uma vida sem sentido é pior que morrer, né? O que é que aconteceu com a mulher de Ló quando olhou para trás?
ela perdeu a vida dela. E o anjo falou, ó, vocês podem andar, vocês vão embora. Mas vocês não podem olhar para trás até sair daqui. E é um paralelo incrível. Orfeu passou pelo inferno, mas estava protegido. Não podia olhar para trás até sair dali. Ló, Sodoma e Gomorra morreu no inferno, gente, pelo amor de Deus, inferno na terra. Foi protegido naquele inferno, mas não podia olhar para trás. Quando ela olhou, morreu. E chega no Novo Testamento, o que é que nós temos? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que é pôr a mão no arado? O arado era uma peça. Sabe quando vocês estão passando no campo e a gente vê uma... Não é colheitadeira. Não sei se semeadeira é o nome certo. Mas é aquela máquina com um monte de gancho atrás dela que vai puxando tudo. Então, ela está semeando, está plantando. Antes das máquinas era o arado. O que era o arado? Você colocava, ou você empurrava, você fazia força física sua, ou você colocava no boi. E o arado era um rastelo grandão que deixava a terra fofa. Mas o arado, quando você olhava para trás, quando você parava para olhar, você parava no meio do caminho. Não tinha como o arado voltar. O arado não pode voltar, só pode prosseguir em linha reta. Depois você vira ele de 90 graus e tal. Mas ele não pode voltar para trás. Se você volta para trás, você quebra o arado e estraga o campo. Então, o que é que Cristo está falando aqui? Se você começa a me seguir e olha para trás, e olha para aquilo que você está deixando, para a tua vida passada, com tristeza de ter largado aquela vida de pecado, você não é digno de mim. Se você está me seguindo, eu sei que é difícil, eu sei que é árduo, é que nem o arado. Mas se você está me seguindo e está sentindo falta daquilo, você não é digno de mim. Não é a mesma história em 3 versões diferentes? Isso é incrível, isso é incrível. Qual que é o sonho de Agamenon, né? O tema da aula de hoje é o sonho de Agamenon. Eu estou aqui há meia hora falando de tudo menos do sonho de Agamenon. Assim, Troia, ela tinha seus portões, seus muros. Eles eram protegidos pelos deuses. Então ninguém podia passar ali se não fosse bem-vindo. Se o rei falasse assim, ele não entra, acabou. Então, os gregos estão parados há 10 anos naqueles portões. A gente fica às vezes com um livro, um celular, uma televisão, enfim, na mão, por 1 hora e dá sono. Pensa você ficar 10 anos no mesmo lugar, parado, olhando para um muro, pensando como é que você vai passar esse muro. Sabe quando você está cansado e tem, sei lá, uma louça para lavar, uma casa para varrer, aí você para e fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, e fica ali um tempinho pensando. Pensa você ficar 10 anos nessa situação. É desesperador. E os gregos não iriam vencer, justamente porque eles não podiam entrar. Mas, vocês se lembram que Tétis fez um pedido para Zeus, não é? Qual foi o pedido que Tétis fez? Tétis olhou para Zeus e falou assim, ó Zeus, eles desonraram meu filho. Todo mundo tem um monte de mulher, o meu filho tem uma só. Tá noiva dele. Tá só esperando a guerra acabar para poder casar com ela. E fazem o quê? Pega a mulher dele. Ó, é o seguinte, para mim podia morrer tudo, mas já que é injustiça, faz o seguinte. Meu filho foi embora da guerra. Aquiles tinha ido embora. Ele não ia ficar mais lá. Faz o seguinte, deixa eles batalhar um pouquinho sem o Aquiles. Só para eles verem como que é bom a presença do meu filho lá. E o Zeus, ele consentiu. Mas a Tesla falou assim, e assim, se for possível, assim, dá só uma quebrada no orgulho do Agamenon, eu fico feliz também. Mãe é mãe, né, gente? E o Zeus consente. Então, enquanto o Aquiles está indo embora, não voltou ainda, os gregos estão sendo massacrados. E no final desse dia, o Agamenon ele tem um sonho. Zeus manda um sonho para ele. Que sonho é esse? Agamenon sonha que no dia seguinte eles vão acordar
todo mundo vai estar com um ânimo maior que no dia anterior e vão vencer a guerra. Mas esse sonho é uma furada. Zeus é uma miragem. É uma miragem. E quando o sonho de Agamenon está acabando, o dia está começando. A aurora está chegando no Olimpo. O que é a aurora? A aurora é o nome de uma deusa. Ela era a deusa do amanhecer. Então, todo dia de manhã cedinho, a aurora chegava, o dia ficava claro. Chegava de noite, a aurora ia embora, o dia ficava escuro, chegava a noite. E qual que é a relação entre a divindade e o dia? Os gregos já entenderam antes de Jesus Cristo que o dia é sagrado. E não é o dia de amanhã, não é o dia de ontem, é o dia de hoje, porque eu não tenho certeza da manhã. O dia é sagrado. A simples existência é uma dádiva. Sugeri que vocês pensem depois, na cama, indo dormir, que vocês pensem o seguinte: quando eu morrer, eu vou pro céu ou pro inferno? Deus me livre inferno, quero o céu. Mas e se eu morresse e tudo simplesmente acabasse? Isso é impossível, isso não pode acontecer, porque Deus mantém a nossa existência. Mas só pensem, e se eu morresse e acabou? Minha existência acabou ali, minha alma morre, meu corpo também. O que acontece? Eu sinto isso, eu não sinto isso, minha existência vai embora totalmente. Como seria? Então, o simples existir já é um presente. Agora, existir e viver uma vida de católico é um presente maior ainda. E nós não fizemos nada para merecer isso. Então agora nós temos que honrar o presente, não é? Principalmente aqui no Brasil, nós temos um costume. Se eu dou um presente para a pessoa, ela, de certa forma, fica obrigada a me devolver o presente, certo? Agora, se a pessoa ela me dá um presente sem ser no meu aniversário, Natal, etc., e eu não dei nada para ela antes, é quase que obrigatório agora que eu dê um presente mesmo, né? Se eu pego, sei lá, dou um livro pro Pietro, do nada, o Pietro interiormente vai assim, agora tem que devolver alguma coisa. Porque eu não fiz nada e ganhei o presente, eu preciso devolver alguma coisa. Então, mesma coisa aqui. Nós merecemos isso? Não, então agora a gente tem que honrar. Nós temos que honrar. E pensem essa maravilha. Nós somos mais agraciados, nós somos mais abençoados do que os anjos. Por dois motivos. Motivo número 1, nós podemos comungar, nós temos sacramentos. Os anjos não têm sacramentos. Motivo número 2, quando nossos corpos e alma, nossos corpos ressuscitarem, creio na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Ou seja, no final, quando tudo acabar e os corpos ressuscitarem, e aí quem for para o inferno vai se filar com corpo e alma, quem for para o céu vai ficar feliz em corpo e alma. Nós teremos as alegrias eternas na alma, claro, mas também no corpo. Então, os prazeres que nós sentimos aqui, lá serão perfeitos. E motivo número 3. Eu falei 2, mas tem um terceiro, desculpa. Nós temos todos os dias a graça de poder recomeçar. Por quê? Porque os anjos eles não têm isso. O anjo não tem isso. Vocês já ouviram a história, né, de que Lúcifer lá atrás começou uma rebelião, aí São Miguel veio e gritou, quem como Deus? Aí os anjos respondem, ninguém como Deus. Aí começa uma batalha, Lúcifer cai, um terço dos anjos vai com ele, bum, certo? Vocês já ouviram essa história. Nesse momento, o destino dos anjos foi selado, ou seja, o anjo que quis ficar com Lúcifer vai ficar com ele para sempre, não vai mudar. O anjo não tem segunda escolha, porque ele escolheu aquilo. O anjo, ele não tem paixão. Então, prestem atenção, muitas vezes nós decidimos a coisa por influência dos sentimentos, né?
Influência dos sentimentos, das paixões e tal. Não é apenas a razão que está em jogo. O anjo, ele não tem razão, ele não tem paixão, ele não tem sentimento. Então, quando ele escolhe alguma coisa, ele sabe o que é aquilo. Ele sabe totalmente o que é aquilo. Então, o anjo que quis ficar com Lúcifer vai ficar com ele até o final dos tempos. Não tem uma segunda chance, porque ele quis aquilo, mesmo sabendo que era errado. O anjo que quis ficar com Deus, beleza, vai ficar com Deus até o final dos tempos. E acabou. Foi decisão deles. E eles não querem voltar atrás também. Nós Imagina se Deus falar assim: decide agora, ou eu ou o demônio. E a escolha vai ser uma só. E, meu Deus, Deus me livre. Tá repreendido. Nós temos uma chance diária. Uma não, né? Quantas vezes durante o dia nós temos a chance de recomeçar? Não, pera aí. Isso aqui não é uma coisa que um católico de verdade faria. Vou fazer de novo. E nós temos uma frase de Dom Bosco. Dom Bosco entendeu isso muito bem. E passou essa frase para os meninos dele. Trabalhe como se não fosses morrer nunca e viva como se fosses morrer hoje. Ou seja, o meu trabalho ele tem que ser quantitativo ou qualificativo. Ou seja, tem que ter quantidade ou qualidade no trabalho? Tem que ter qualidade. Sou católico. O que eu for fazer, tem que fazer bem feito, meu dever. Ah, mas vai levar 10 anos. Beleza, leve 10 anos. E se eu morrer antes? Beleza, e aí não vai ter terminado. Alguém termina. Mas a tua parte você fez bem feito. Então, o meu trabalho, eu não tenho que ter pressa para terminá-lo. Se é um trabalho curto, ok. Se é um trabalho longo, eu não tenho que ter pressa, tem que ter zelo. Óbvio, não posso ser um perfeccionista, né? Minimalista. Eu tenho que ter zelo, na justa medida. Então eu tenho que trabalhar, tenho que zelar, tenho que rezar, como se eu não fosse morrer nunca. Eu tenho que rezar, tenho que trabalhar de uma forma perfeita. Mas eu tenho que viver como se eu fosse morrer hoje. Então, se eu fosse morrer hoje, eu faria esse pecado aqui? Eu amaria desse jeito aqui? Por quê? Porque Dom Bosco entendeu que o dia é sagrado. O dia é sagrado. E a vontade de Deus, ou seja, o que é a vontade de Deus? Deus quer o melhor para mim. Mesmo que muitas vezes isso não fique claro. Né? Muitas vezes o melhor para mim não é aquilo que eu quero. Eu tô com fome, tem um prato de comida na minha frente. Eu não como faz 2 dias. E você tá me dizendo que não pode comer? Por que eu não posso comer? Ninguém vai comer? Tô falando, você não pode comer porque o prato tá com veneno. Ou seja, Deus quer o nosso melhor, mesmo que isso cause algum desconforto. Mas como é que nós fazemos isso? Como é que nós cumprimos a vontade de Deus? Eu posso mudar o que eu fiz no passado? Não, não volta mais. Eu posso falar assim, eu vou fazer a vontade de Deus daqui 2 horas. Não, não vai dar também. Eu nem sei se eu vou ter essas 2 horas. Eu só tenho a vontade de Deus no momento presente. Então eu só posso ser santo agora. E a tecnologia atual, pessoal, ela roubou isso de Deus. Por quê? Porque se fazer a vontade de Deus agora me santifica, infelizmente nós temos celulares, nós temos computadores que nos atrapalham. Então, eu estou ali conectado no celular, eu estou ali conectado no computador, eu acabo me distraindo. Eu esqueço do agora, eu esqueço do momento presente. Tolkien, 80 anos atrás, ele já não gostava da tecnologia. Para vocês terem ideia, quando Tolkien ele ia usar algum aparelho tecnológico, eu fico perguntando que aparelho era esse, né? Porque não tinha celular. Devia ser um telefone, uma máquina de escrever, acho que alguma coisa assim. Ele recitava um exorcismo dos leigos, para que aquilo fosse feito para a honra de Deus, para a glória de Deus. Gente, isso há 80 anos, que nem eu falei, eu não sei nem que tecnologia que ele está falando. A gente olha 80 anos atrás, mas tinha tecnologia? A tecnologia parece algo muito recente. Parece algo muito recente.
E assim, pessoal, nós não enxergamos tudo aquilo que nós vemos. Nós não enxergamos aquilo que nós vemos. O que é ver? É só ver as coisas aqui ao meu redor. Ah, eu tenho um pote com caneta aqui do meu lado, eu tenho um maço de folhas, eu tenho uma agenda, um celular, um cabo de carregador, né? Uma mesa, uma sala e tal. Mas o que é que eu enxergo? Vocês já perceberam que nós raramente utilizamos o verbo enxergar? Você viu? Eu vi. Você tá vendo? Eu não tô vendo. É muito raro nós falarmos assim, você enxergou aquilo? Por quê? Porque o enxergar é ver aquilo com mais profundidade. Então eu chego, por exemplo, numa biblioteca. Tá tudo muito bonito, muito limpo, organizado. Tá um canto gregoriano bem baixinho de fundo. O que é que eu estou vendo? Uma biblioteca limpa, bonita, zelada e organizada. O que é que eu estou enxergando? Esse é um ambiente propício para o estudo que apenas um católico poderia fornecer. Que apenas uma pessoa virtuosa poderia fornecer. Eu consigo imaginar um funkeiro nessa biblioteca? Não, pelo amor de Deus. Então, enxergar é diferente de ver. É o mesmo que ouvir e escutar. Mesma coisa. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Então, por exemplo, teve uma vez que o John Senior foi um professor americano que montou esse projeto que nós estamos seguindo agora. O nosso é um projeto Tupiniquim, né? É uma versão muito mini. Estamos tentando. E uma vez ele começou um discurso para os alunos dele. Ele olhou assim, pessoal, olhe para as estrelas. E quando ele falou isso, um aluno dele conta, anos depois, que ele começou a chorar. Porque, veja, ele falou olhe 2 vezes. Olhe. Olhe para as estrelas. Então, olhe para as estrelas. Beleza, estou olhando. Agora, olhe. Ou seja, enxergue. O que é que você enxerga nas estrelas? Você enxerga uma ordem. Alguém colocou essas estrelas lá. Esse alguém tem bom gosto. Esse alguém tem ordem. Se alguém tem hierarquia. Se alguém tem beleza. Isso no primeiro momento. No segundo momento, você lembra de quem? Ah, as estrelas, qual que é a função de uma estrela? Iluminar a noite e mostrar o caminho. Qual que é a função da Virgem Maria? Iluminar nossa vida e mostrar o nosso caminho. Então, sempre agora que vocês olharem para um livro como Ilíada, Senhor dos Anéis, Dom Quixote, ou algum livro desse nível, quando vocês verem, veja as estrelas, olhe as estrelas, nós não temos mais o mesmo nível de sentido. Anos atrás, olha as estrelas. Tá bonito, né? Tá bonitinho. Um momento. Então, por exemplo, tem um momento muito marcante do Senhor dos Anéis. Vocês já leram o Senhor dos Anéis? Só para eu saber. Quem não leu, me desculpe, vou dar um breve spoiler aqui, mas esse momento é incrível, é fantástico. Tem um momento que o Frodo e o Sam, eles estão lá em Mordor. E o Sam, ele olha para o céu, e o céu tá negro, você não enxerga nada, só fumaça. E por um momento muito rápido, as nuvens elas passam rapidinho, elas abrem um pouco, e o Sam vê lá longe uma única estrela, muito brilhante. O que é que ele fala para o Frodo? Senhor Frodo, tudo isso aqui é passageiro. Existe um mundo belo fora disso aqui. E é por esse mundo belo e perfeito que nós estamos aqui, lutando. Nós precisamos continuar.
Vamos. Podemos morrer? Podemos, mas vamos. Vamos morrer por alguma coisa que preste, pelo menos. Morrer todo mundo vai. Isso a gente tem certeza. Eu ouvi uma vez uma frase que o homem, na vida, ele só tem duas certezas. Primeira certeza. A primeira certeza é a morte. Segunda certeza. Que apenas ele decide o que ele irá fazer agora. São as duas únicas certezas que o homem tem. Ele não tem certeza de mais nada. Ah, não, eu tenho certeza que meu pai me ama. Eu tenho certeza que minha mãe me ama. Não sei, daqui 10 anos pode acontecer uma reviravolta, né? Tem tanta história. A única certeza que nós temos é essa. Ah, mas você está falando que Deus não te ama? Meu filho, pelo amor de Deus, não estraga a reflexão. Foca no essencial. Olhe para Troia. Vamos lá, vamos praticar o olhar agora, né? Olhe para Troia. O que nós enxergamos em Troia? Ah, Troia é uma cidade protegida pelos deuses. Os deuses, eles visitam Troia, eles tomam café em Troia. Se fosse mineiro paulista, ia estar tomando café com pão de queijo, né? Café com pão. Eles tomam café com pão de queijo lá em Troia. Se fosse baiano, ia ser cuscuz. Eles vão lá para Troia, visitam, tomam um cafezinho, eles gostam daquilo. Mas Troia, ela só é destruída quando o pecado de um único homem acaba com tudo. Ou seja, quando Paris peca, quando Paris erra, Troia inteira é destruída. Isso te lembra alguma história, não é? Lembra o Éden. Olha o Éden. O homem que vive ali, ele é agraciado por Deus, ele é visitado por Deus, ele conversa com Deus todo dia. E esse paraíso todo ele só é destruído quando o pecado de um único homem põe tudo a perder. Ou seja, que destruição o pecado causa? Que destruição o pecado causa? Acho que nós acabamos. Para relembrar, o que Paris fez de errado? Paris, ele era um homem fraco, ele não tinha domínio das paixões dele. Ele roubou Helena, mulher de Menelau. E havia um trato, um acordo de 100 reinos, que se algum reino roubasse Helena ou matasse Menelau para ficar com Helena, esses 100 reinos iriam se unir e destruir aquele outro reino lá. Então Paris sabia disso. Ou seja, mesmo sabendo do erro, ele foi. E é isso que é pior ainda. Muitas vezes nós, mesmo sabendo que aquilo é errado, nós vamos. Tem uma passagem no Novo Testamento que São Paulo, eu não lembro agora qual carta que é, mas São Paulo fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Você já deve ter ouvido essa passagem uma vez. Eu sou o pior dos pecadores. São Francisco de Assis fala isso também. Mas Francisco, mas Paulo, como assim? Paulo, você é um apóstolo, você viu Jesus Cristo, você conversou com Jesus Cristo, como assim, cara? Você tem os estigmas. Como assim você é o pior dos pecadores? Eu sou o pior dos pecadores, porque mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda peco. Mas Francisco, você fundou a nossa ordem religiosa. Você largou tudo para seguir a Jesus Cristo. Você passa o dia rezando, jejuando, se mortificando, ajudando as pessoas, fazendo caridade. Como assim, Francisco? Você vem me dizer que você é o pior dos pecadores? Tem tanta gente que mata, que rouba, que trai a esposa, chega bêbado em casa, bate nos filhos, que é um político corrupto. Como assim, Francisco? Você vem me dizer que você é pior que essas pessoas? O que é que São Francisco responde? Se eles tivessem recebido as graças que eu recebi, eles teriam feito melhor do que eu faço até agora. Então, de fato, a verdade liberta. E a verdade vos libertará. Ela liberta. Mas ela tem um preço. Agora que você sabe, você tem que viver aquilo.
Sabe, tem aquele meme, né? Não tem como desver, não tem como desver mais. Agora que eu sei a verdade, eu tenho que seguir. Conhecer as coisas, estudar é maravilhoso. Estudar é lindo, mas o preço é caro. Porque eu tenho que viver aquilo ali agora. Porque eu já sei. Bom, pessoal, nós vamos encerrando aqui, tá bom? Encerramos dentro do nosso horário. Nossa média de tempo, né? 1 hora. Estamos chegando aqui nos 50 minutos. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Leiam, continue lendo. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui no canto 2. Nós não estamos seguindo certinho, parágrafo por parágrafo, tá? Mas apenas leia. Leia a história. Ler um livro pressionado, eu tenho um prazo para acabar, é a pior coisa que tem, porque você não consegue meditar aquilo, você não consegue viver aquilo. Seja certeza que você já alguma vez já almoçaram ou já jantaram voando porque estava com pressa para algum compromisso. Você nem comeu, você engoliu. Minha mãe fala assim: eu só engoli. Você não apreciou aquilo. Ler, estudar, rezar é a mesma coisa. Tem que ter um bom tempo. Tem que ter calma. Não é procrastinação, mas tem que ter calma. Bom, vamos encerrando por aqui. Uma santa semana. Até a próxima, pessoal.